Olá, eu me chamo Leiliane Rocha, sou psicóloga especialista em sexualidade e autora do projeto Sexualidade Sem Segredos. Nessa série de vídeos, que já está no 3º episódio, eu vou te mostrar como proteger e ensinar o seu filho a se proteger do abuso sexual de uma forma simples e prática, através de uma educação sexual adequada à idade da sua criança. E no vídeo de hoje, você vai ver algumas das melhores dinâmicas para ensinar o seu filho a se proteger do abuso sexual de uma maneira prática, lúdica, no seu dia a dia. Então aproveite essa quarentena para você realmente aproveitar o tempo livre para se dedicar a um tema tão importante e colocar em prática as dinâmicas com o seu filho. Esses são apenas alguns dos recursos que já ajudaram centenas de alunos e alunas que já participaram do meu curso online e que também vão te ajudar no seu processo. Veja como tudo isso ajudou uma das minhas alunas a mudar a forma como ela lidava com a sexualidade do seu filho. Oi gente, eu sou Priscila, a mãe do Benício, e eu resolvi gravar esse vídeo hoje para vocês, para falar que esse curso mudou completamente a minha forma de pensar sobre educação sexual infantil, que eu acreditava que tinha algo relacionado com adultizar a criança, com sexualizar a criança, mas não é nada disso, gente. Educação sexual infantil nada mais é do que o despertar da criança para a forma de agir, de interagir, como ela pensar, a forma como ela se vê. E é um curso que tem um vocabulário muito simples, com dinâmicas que você consegue aplicar com o seu filho. O meu filho tem apenas 2 anos e hoje ele sabe quem são as pessoas que podem tocar no seu corpinho, em quais circunstâncias isso pode acontecer no seu dia. Ele sabe o que fazer para se defender caso alguém queira tocar na sua intimidade. Então é um curso, gente, que aborda pontos importantíssimos, como, por exemplo, o pai e a mãe podem beijar na boca na frente do filho? Toque do sim, toque do não. Então é um curso que, além de estreitar sua relação com o seu filho, de passar toda aquela segurança importante para ele, dele saber que ele pode contar com você para tudo, em qualquer circunstância, ainda te ajuda no aprimoramento do conhecimento, da prevenção do abuso sexual infantil. Então é um curso que eu recomendo para todos os profissionais da saúde, da educação, cuidadores, responsáveis, pais de primeira viagem, de segunda viagem. E eu gostaria de deixar aqui o meu sincero agradecimento para essa profissional maravilhosa que vem fazendo esse trabalho incrível, com toda essa preocupação, cuidado e carinho que ela tem com o nosso bem mais precioso, que são as nossas crianças. Leiliane, muito obrigada do fundo do meu coração. Na primeira aula desse evento, eu falei da importância de uma educação sexual adequada como uma mola propulsora na proteção do seu filho contra o abuso sexual. Já no segundo vídeo, eu mostrei qual é o passo a passo que eu desenvolvi para proteger e ensinar a criança a se proteger do abuso sexual de uma forma leve, didática, lúdica e divertida. Tudo isso é fundamental para você entender o que eu vou ensinar hoje. Então, se você perdeu algumas dessas aulas ou se quiser reassisti-las, é importante que você pare e volte lá nesses vídeos. Basta navegar no menu superior dessa página e procurar pelos vídeos 1 e 2. E, novamente, eu queria agradecer imensamente aos diversos comentários e interações que tivemos no grupo exclusivo desse evento. É muito gratificante presenciar esse grande número de famílias aproveitando esse período para abraçar essa causa que é tão importante para a segurança das nossas crianças. Se você ainda não está participando desse grupo, eu recomendo que depois desse vídeo você entre lá, clicando no botão abaixo. Mas só faça isso depois dessa aula, tá certo? Porque agora eu vou te apresentar algumas ferramentas práticas para você ensinar o seu filho a se proteger do abuso. Eu sei que esses dias, com a Covid-19 e o risco de contágio que ele oferece, está sendo sua maior preocupação proteger o seu filho e também a minha.
Mas é importante lembrar que essa pandemia vai acabar e os perigos do abuso sexual vão continuar existindo. Então vamos agora aprender técnicas de educação sexual com dinâmicas maravilhosas. Primeiro, é importante você saber como falar sobre as partes íntimas com a sua criança. Por isso eu vou te apresentar 11 verdades que as crianças precisam saber sobre as partes íntimas. Para trabalhar essas verdades de forma lúdica, você pode imprimir e fazer sorteio entre os membros da família. Cada um tira uma verdade e explica o que entendeu. Os outros podem comentar sobre cada verdade, ok? Após cada um falar sobre a verdade sorteada, quem dirigir a dinâmica vai perguntar ao restante se concorda com aquela verdade e quem concordar vai falar bem alto, sim! Então vamos para a primeira verdade. Tudo que é coberto com cueca, calcinha e biquíni são minhas partes íntimas. Segunda verdade. Minhas partes íntimas têm nome: pênis, vulva, vagina, ânus, bumbum, mamilos, peitinhos. Terceira verdade. Minhas partes íntimas são tão especiais e importantes que existem roupas só para elas. Quarta verdade. Ninguém pode tocar nas minhas partes íntimas. Se isso acontecer, devo contar para alguém da minha rede de segurança. Quinta. Não posso tocar nas partes íntimas de ninguém, mesmo que outra criança ou outro adulto me peça. Sexta. Quem cuida de mim pode tocar nas minhas partes íntimas para higienizar e passar remédio. Olha só, deixe claro para a criança que estas são situações nas quais o toque é permitido. Cuidado, higiene pode sim tocar nas partes íntimas. Sétima verdade. Nenhum toque nas minhas partes íntimas deve ficar em segredo. Quem me toca e pede para eu não contar para ninguém não é uma pessoa que quer me fazer o bem. Oitava verdade. Minha rede de segurança é formada por mãe, pai, irmã, professora, médico e aí vai depender do contexto de cada família. Você é que vai nomear a rede de segurança para a criança. Também pergunte à criança quais são as pessoas nas quais ela confia, é importante ouvir isso dela, tá? Nona verdade, mesmo sendo da minha rede de segurança, se o toque nas minhas partes íntimas me deixar triste, com medo ou me machucar, tenho que pedir para parar e contar logo para alguém. Décima verdade, ninguém pode tirar foto das minhas partes íntimas. Décima primeira, minha boca também é uma parte privada e especial do meu corpo e que ninguém pode beijar, certinho? Agora vamos para outra técnica. É super importante aproveitar as situações cotidianas como troca de roupa, hora do xixi, do cocô, troca de fraldas, hora do banho. Essas são excelentes oportunidades para realizar a educação sexual desde bebê. Por exemplo, durante o banho. Nomeie cada parte do corpo da criança durante o banho dela. Por exemplo, vamos lavar o pescoço, esse pescoço forte que é como uma torre que sustenta a sua cabeça. Vamos passar muito sabonete nessa barriga redondinha. Vamos lavar esses pés que correm bem rapidão. Agora vamos lavar as partes íntimas, o bumbum, o pênis, a vulva ou outro nome que você dá aí na sua casa. Ensine a criança desde cedo a fazer a higiene íntima e incentive a criança a lavar, limpar suas genitálias. A autonomia corporal é de suma importância para a prevenção ao abuso. No banho também vocês podem brincar de fazer calcinha, de fazer cueca, biquíni, da espuma do sabonete. As crianças adoram. Então você aproveita este momento e fala para a criança a importância de cuidar do seu corpo, que ninguém pode tocar ali e que ninguém pode estar pedindo segredo. Então pode falar algumas verdades sobre partes íntimas que já citei na dinâmica anterior, certinho? 2. Visita um bebê é outra situação que você pode aproveitar para conversar com a criança quando estiver indo ou voltando da visita sobre como o corpo do bebê é sensível, de onde vêm os bebês, o que é parto normal, o que é cesariano, entre outros assuntos. Mas claro, tudo de acordo com a idade da criança, certo, gente? Outra situação, ida ao pediatra. É importante deixar claro para sua criança porque ela vai ao médico, porque a pediatra pode ver e tocar em suas genitálias. Diga que são toques de cuidado e que mamãe e papai sempre estarão ali ao lado.
Quarta situação, na hora de comprar roupa. Você sabe que para que servem as roupas? Pode perguntar à sua criança. Pois é, servem para proteger o nosso corpo do sol, do frio, para nos deixar mais bonitos, mas também servem, filho, para cobrir a nossa intimidade. E o diálogo vai continuando assim, tá certo? Quinta situação, cenas de TV, novela, filme, por exemplo, um casal se beijando. Aí a criança apresenta vergonha ou riso. Você pode iniciar um diálogo tranquilo com essa criança. Por exemplo, assim, filha, você está com vergonha ou achou engraçado o casal beijando? Pois é, só adultos beijam na boca, sabia? E a partir daí, você já pode trazer outros aspectos da educação sexual e da prevenção ao abuso. Agora eu vou te apresentar a terceira dinâmica. Essa é uma das mais especiais para mim. Através dela eu já descobri vários casos de abuso sexual e já consegui impactar várias crianças, começando pelos meus filhos, em escolas também, em igrejas, em vários lugares que eu já fui. O nome dessa dinâmica é contornando o corpo. Como você está vendo aí na imagem, você vai precisar de um papel madeira, mas agora, Leiliane, eu não tenho papel madeira aqui em casa, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia aqui para você, olha só. Em casa a gente vai ter folhas de caderno, folha de papel A4. Então aqui, ó, juntei várias folhas, tá, gente? Ó, juntei e fiz um papel grande, um papel maior. Você pode fazer isso na sua casa, com folhas de caderno, com folhas de papel A4, com provas antigas, com rascunho. O importante é ter um papel assim, tá? Se por acaso você não tiver um papel grande assim, você pode utilizar somente uma folha e fazer o contorno do corpo numa folha só. Eu acho importante que faça o contorno do corpo numa folha grande, porque já é uma diversão muito grande para as crianças. Elas já estão ali se desenhando e isso elas adoram, tá bom? Então, você vai pedir para a criança deitar na folha, certo? Na folha grande ou na folha pequena, você faz só o contorno. E aí você vai fazer o contorno, desenhar o contorno do corpo da criança. Se você tiver outra criança em casa, você pode pedir para a criança desenhar, fazer esse contorno, ok? Outra opção seria fazer na cerâmica de sua casa ou na parede, se for lavável. Eu já fiz e deu certo. Enfim, eu estou te dando várias alternativas porque o mais importante é você colocar a mão na massa assim que puder. Meu desejo é que esta semana você já perceba que é capaz de oferecer educação sexual saudável e divertida para seus filhos. Se for no papel madeira ou na sua colagem de folhas, peça a criança para deitar sobre o papel e você faz o contorno dela com um pincel ou lápis ou giz de cera, com o que você tiver aí, tá certo? Ou então outra criança faz, como eu falei anteriormente. Então peça para essa criança fazer o contorno. Se você estiver fazendo num papel comum, você ou a criança faz o contorno do corpo no papel. Mas na parte de trás do papel você vai fazer o contorno das costas, tá bom? Depois de feito o contorno do corpo da criança, escreva em uma folha separada os nomes das várias partes do corpo que serão desenhadas. Por exemplo, olho, boca, mamilo, coração, umbigo, pênis, vulva, joelho, cabelo, etc. Então você vai recortar esses nomes, colocar em um pote, fazer um sorteio no qual cada participante vai tirar o nome de cada vez e vai desenhar o nome sorteado da parte do corpo. Toda a família pode participar. Se a criança apresentar alguma resistência para desenhar as partes íntimas, pergunte o porquê, mas sem pressioná-la. À medida que cada parte do corpo for sendo desenhada, pode ir conversando sobre a função, a importância de cada uma delas, quem pode tocar nessas partes, como devem ser tocadas e como devem ser protegidas, por exemplo. Quando os olhos forem desenhados, você pode perguntar à criança: como protegemos nossos olhos? Aí espere ela te responder, mas você pode ir ajudando nas respostas, como por exemplo: filho, quando vamos lavar o cabelo ou o rosto, fechamos os olhos para não cair shampoo ou sabonete, para não arder nossos olhinhos. Também protegemos os olhos do sol usando óculos. Quando o olho está irritado, podemos usar um colírio que o médico passa pra gente. Então, quando você desenhar a boca, faça a seguinte pergunta: filha, e como podemos proteger e cuidar da nossa boca? Mais uma vez, deixe as crianças começarem a responder. Escovando os dentes, indo ao dentista, passando fio dental, não comendo comidas quentes para não se queimar, não queimar a boca. Neste momento, pergunte à criança: o que você gosta de fazer com a sua boca? E a criança vai respondendo, né? Comer, falar, cantar, gritar, beijar.
E você responde, tudo isso é muito bom, mas quero deixar claro que existem coisas que não podemos fazer com a nossa boca, filha. Por exemplo, gritar com as pessoas, falar palavras que machucam. Outra coisa que você precisa saber é que ninguém pode beijar na sua boca. Nem outras crianças, nem outros adultos, porque criança não namora. A ideia é que a criança entenda que todo o corpo tem que ser protegido e cuidado. A criança precisa ter essa ideia de proteção total do corpo, porque quando chegar nas partes íntimas, vai ficar muito claro para ela. Desta forma, ela também terá muito mais clareza de outros tipos de abuso que não incluem somente as partes íntimas. Ao chegar nas partes íntimas, também deixe a criança começar a responder como cuidar e proteger as genitálias. Lavar bem, enxugar bem, usar sempre peças íntimas bem limpas. Ensine a criança como se higienizar após o xixi, o cocô e também diga quem pode e quem não pode tocar em suas partes íntimas e em quais situações isso pode acontecer, como eu já expliquei nas 11 verdades. Explique que toques fora dessas situações podem ser abuso sexual e que não podem acontecer. Isso abrange conceitos de privacidade, intimidade, consentimento, que são conceitos fundamentais para a prevenção ao abuso sexual. Vocês percebem que nós não damos ênfase somente às partes íntimas, mas a todo o corpo? Assim, fica mais fácil da criança entender a lógica da proteção e do cuidado de si. A cada parte do corpo que vai sendo detalhada, trabalhada, desenhada, essa mensagem estará sendo impressa na mente infantil. Após concluir o desenho do corpo, vocês podem sim confeccionar roupas para o desenho. Pode utilizar cartolina, papel crepom, A4, pintadinho, enfim, usem a criatividade. Usem a imaginação, esse é o propósito. Aqui podem trabalhar questões também de gênero. Pontos que podem ser trabalhados na dinâmica também vou apresentar para vocês aqui, são vários. A importância de cada parte do corpo, a diferença entre o corpo da menina e o corpo do menino. Para isso, vocês podem fazer 2 contornos, um em cada folha, por exemplo. Vocês também podem quebrar a vergonha de falar sobre partes íntimas. Também outro ponto é apresentar como proteger as partes íntimas e todo o corpo, mostrar à criança o quanto seu corpo, todo ele é especial, inclusive as genitálias. E ao confeccionar e colar as roupas no desenho, explique por que as partes íntimas são protegidas com roupas especiais, calcinha, cueca, biquíni, enfim. Apresente os conceitos de intimidade, de privacidade, de consentimento, isso é importantíssimo. Também aponte quais são as pessoas que podem tocar no corpo da criança e em quais circunstâncias, como eu já falei, volto a repetir porque realmente é importante. Fale também sobre os cuidados e higiene que devemos ter com cada parte do corpo, incluindo as genitálias. Fale sobre os cuidados e higiene que devemos ter com as peças íntimas. Sim, isso é importante a criança já começar a saber. Fale sobre o toque do sim, o toque do não e muitos outros assuntos. É importante que a criança compreenda como funciona o corpo e em que se constituem os cuidados e a prevenção. É importante que ela expresse suas dúvidas e sentimentos. Algumas outras recomendações ainda eu quero dar sobre essa dinâmica. Faça essa dinâmica pelo menos uma vez por mês ou de acordo com o interesse das crianças, certo? Isso é importante. Não trabalhe todos os pontos que eu mencionei de uma vez só. Escolha alguns para enfatizar a cada aplicação da dinâmica, para não ficar um negócio muito cheio, né? Não faça da dinâmica uma aula sobre corpo ou anatomia, não é esse o propósito. Seja leve, descontraído e divertido. E lembre-se, é uma brincadeira, é hora de conexão afetiva. Dê espaço para a criança se expressar por meio de palavras, por meio de cada desenho. A fala da criança é um fator importante da dinâmica.
Não interrompa ou corrija a criança, por exemplo, por ter feito algum desenho ou corte errado, que você acha que tinha que ter ficado melhor. Não precisa corrigir. Após a criança terminar cada parte do corpo, você pode dar algumas sugestões, tá ok? Mas não interrompa. Ouça atentamente a criança e dialogue com ela, sempre num tom de brincadeira, descontração. Se surgir algo mais sério durante a dinâmica, como eu já falei para vocês que já surgiu, exemplo, a criança disser que não gosta de tal parte do corpo ou que fulano toque em suas partes íntimas, não reaja negativamente ou com espanto, tá? Aproveite esse momento para uma escuta ativa, para um acolhimento e para a instrução. Depois, você chama a criança para continuar a conversa, tá? Bom, essas dinâmicas e ferramentas que eu acabei de mostrar para você são apenas uma pequena parte do que eu ensino de forma detalhada e bastante didática e com exemplos práticos no meu curso Prevenção ao Abuso Sexual Infantil. Já deu para sentir o gostinho de como você poderá aproveitar esse período, inclusive agora esse período de quarentena, para ensinar o seu filho de forma divertida, lúdica e várias lições que você vai ensinar seu filho sobre educação sexual e prevenção ao abuso, não é mesmo? Olha só, infelizmente eu não tenho como te passar todo esse conhecimento que é vasto, é amplo por aqui. E é por isso que eu preciso de pelo menos 6 semanas para te passar todo o método, todo mesmo. Então é o seguinte, se você é mãe, é pai ou até mesmo um profissional que lida com crianças de 0 a 12 anos, veja como participar da próxima turma do curso Prevenção ao Abuso Sexual Infantil, que vai abrir nesta segunda-feira. Esse curso é totalmente online e tem mais de 20 horas de aulas gravadas, videoaulas bastante didáticas para você assistir de qualquer lugar que tenha acesso à internet, seja no celular, tablet ou computador. O acesso aos primeiros módulos deste curso é imediato. Assim que você realizar a sua matrícula, além das outras aulas, você já vai ter acesso a esses módulos, tá bom? Também teremos sessões de perguntas e respostas ao vivo através de videochamadas em um grupo onde você vai poder abrir a sua câmera onde você está e falar diretamente comigo. E não ficar com nenhuma dúvida sobre cada aula que você assistir. Serão 4 sessões quinzenais em horário marcado para você tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Se você seguir essa recomendação e colocar em prática, em 6 semanas você estará totalmente apto ou apta para ter a segurança de que está fazendo o seu melhor para prevenir que seu filho passe por alguma situação de abuso sexual. E já que você está em quarentena, nada melhor que aproveitar parte desse tempo que você tem com dinâmicas e com atividades divertidas com o seu filho e que ainda vão ensiná-lo a se proteger de eventuais abusadores e também vai ajudar a construir a sua sexualidade. Assim, você vai ter a oportunidade de consumir um conteúdo e realizar atividades com seu filho que vão lhe trazer um benefício não só para agora, mas para toda a vida. E se você for profissional da área infantil, atenda crianças, essa é uma oportunidade única de você se preparar com todo esse aprendizado para que assim que acabar essa quarentena, essa pandemia, você possa aplicar com seus pacientes, com seus alunos e até mesmo na orientação de pais, que inclusive você já pode começar a fazer agora online. Mas, de antemão, eu preciso dizer que as vagas são limitadas em razão do acompanhamento mais próximo que eu dou. Então, eu não consigo dar conta de muitos alunos. Para você ter uma ideia, só nessa série nós tivemos mais de 10.000 pessoas inscritas e há uma grande chance de que as vagas se encerrem até mesmo antes do final do prazo. Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que querem participar desse curso. E mesmo que você agora esteja em casa,
por conta da quarentena, né? Eu sei e espero que em breve nossa vida volte ao normal e que tudo isso passe logo, né? E quando isso passar, nós voltaremos ao corre-corre do dia a dia. Por isso, eu decidi, entendendo a nossa dinâmica de paz, eu entendi disponibilizar o curso completo por 5 anos para você assistir o tempo que você tiver dentro das condições do seu dia a dia, para você ver e rever quantas vezes precisar. Deixa agora eu te apresentar todos os detalhes, como tudo vai acontecer nesse curso, ok? Logo que você entra, já se depara com o primeiro módulo de sexualidade infantil, que é o primeiro e mais importante passo para você entender como funciona e como se desenvolve a sexualidade de seu filho. Após esse módulo, você nunca mais terá dificuldade para entender os principais aspectos da sexualidade infantil. E aí você vai compreender de uma vez por todas como começar a educação sexual do seu filho com mais segurança. No segundo módulo, você vai conhecer detalhadamente os tipos de abuso e vai ficar surpreendido com a forma que os abusadores atuam, para assim você preparar e também preparar o seu filho a se proteger de situações de abuso sexual. O módulo 3 é muito especial. Nele você vai saber como identificar se uma criança está sendo ou não abusada, aprendendo a identificar quais são as palavras que elas usam, os sinais e sintomas físicos, comportamentais, emocionais, cognitivos, interpessoais e sexuais que a criança abusada apresenta. Aqui também é onde você não terá mais dúvidas quanto ao que fazer diante de cada manifestação sexual da criança em cada fase da infância. Entenderá o que é e o que não é normal, o que é e o que não é esperado na sexualidade da criança de acordo com cada idade. No quarto módulo, vou te apresentar 7 pontos fundamentais para você proteger o seu filho do abuso sexual. Você conhecerá situações de riscos, aquelas que acontecem dentro de casa e aquelas que acontecem fora de casa. Eu já apresentei algumas para vocês no vídeo anterior, mas nesse eu vou falar abertamente, no curso eu vou falar abertamente sobre como proteger os seus filhos de abusos que acontecem também em casa e fora de casa e também através da internet, de jogos, enfim. E o ponto forte desse módulo é você saber identificar comportamento de suspeitos, abusadores e pedófilos. Alguns alunos das turmas anteriores, inclusive, descobriram que seus filhos estavam sendo abusados após assistirem essa aula, porque nela eu detalho bem como normalmente pedófilos e abusadores se comportam. No quinto módulo, esse que é o queridinho das centenas de alunos desse curso, por que ele é tão queridinho? Porque justamente toda a parte prática está nele. Ele já começa ensinando dinâmicas, técnicas, métodos para a prevenção do abuso sexual, inclusive de bebês até 3 anos e também de 3 até 12 anos. As mães de bebês ficam encantadas com as atividades. E as crianças também adoram cada dinâmica. Seu filho vai aprender brincando e você vai ensinar se divertindo. As diferenças entre o quê? Entre segredo bom, segredo ruim, como identificar toque do sim, como identificar toque do não, o que é público, o que é privado, o que é intimidade, o que é consentimento, o que é rede de segurança, o que são regras de proteção, o que são partes íntimas e muito, muito mais. Todas as dinâmicas são completas e fáceis de aplicar, além de muitos outros materiais e atividades que você poderá imprimir para aplicar com seu filho e de forma leve e divertida para vocês dois. O módulo 6 é o resultado do pedido de muitos pais, porque nele nós vamos abordar 2 assuntos, 2 temas muito importantes para o desenvolvimento sexual infantil e para a prevenção ao abuso. O primeiro tema é masturbação infantil. O que é e como agir? Existe masturbação na infância? Como saber se uma criança está se masturbando? Qual é a ligação entre masturbação infantil
E o abuso sexual? Como saber se é masturbação compulsiva? Como tratar? Até que ponto é normal as crianças tocarem suas partes íntimas? Essas e outras questões nós vamos responder numa aula completa. Tudo isso e muito mais você vai aprender sobre esse tema, tá bom? Aqui também falamos de como tratar a nudez na família. As crianças podem ver a nudez dos pais? Até que idade irmãos podem tomar banho juntos? É uma dúvida frequente? A filha pode ver o pai nu e o filho pode ver a mãe nua? O pai pode trocar a fralda da filha? Esta é uma pergunta também que muitas mães me fazem. Como proteger o filho da pornografia? Como falar com as crianças sobre nudes? Sim, muitas crianças e adolescentes estão mandando fotos suas quase nus, certo? Ou sem roupas, completamente sem roupas. E os pais nem sonham que isso esteja acontecendo. Vou trazer também nessa temática como conversar com a criança sobre nudez no contexto social. Tudo nesse módulo 6. Bom, agora que você já viu como são os módulos do curso, deixa eu te falar sobre alguns bônus especiais que preparei para esta turma. Preste bem atenção nisso. E o primeiro bônus é um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai ter acesso a mim diretamente no meu celular, no meu WhatsApp, o mesmo que eu falo com os meus familiares, ok? Eu vou responder pessoalmente todas as perguntas, todas, diariamente, pelo prazo de 2 meses. Isso mesmo, além de todas as dúvidas que eu vou tirar, você também ainda vai contar com uma incrível rede de apoio nesse grupo. Mas muita atenção nisso. Esse bônus do grupo de WhatsApp só será para quem adquiriu o curso nessa segunda-feira. Depois que passou a segunda-feira, não tem como mais participar desse bônus especial, ok? Também nós teremos o bônus Inteligência Emocional na Infância, com estratégias e ferramentas práticas para trabalhar a inteligência emocional do seu filho. Será um módulo só sobre inteligência emocional, que será realizado pela psicóloga especialista em comportamento infantil, Caroline Bittar, do perfil Filhos Inteligentes. Lá você vai aprender como se desenvolve e funciona o cérebro do seu filho e como lidar com os desafios da educação, como por exemplo, a birra, o medo, a raiva, a frustração da criança de forma saudável e inteligente. Mas não é só isso. Temos ainda um módulo muito especial que é ministrado pela juíza Lívia Mello, onde ela vai falar sobre prevenção ao abuso sexual numa perspectiva jurídica. Você vai aprender o que nesse módulo? Como denunciar um abuso sexual? Quais são as provas que você precisa levantar para denunciar um abuso? O que é preciso ser feito? Como age a justiça nesses casos? Até quando os abusos podem ser denunciados? Aquela pessoa que foi abusada na infância, ela pode denunciar ainda? Qual é a responsabilidade dos pais, das escolas nas denúncias dos abusos e também caso eles não denunciarem? Tudo isso vai estar falando nesse módulo. Também ainda ela vai falar um pouco sobre a lei de alienação parental e sua relação com os casos de abuso. E por último, mas tão importante quanto, teremos um módulo Fui abusada e agora? Superando os traumas do abuso sexual sofrido na infância e na adolescência. Aqui você vai ver muito material, o que você precisa saber e fazer para encontrar o caminho da superação. Será ministrado pela psicóloga Sandra Barilli, que já é mestra e que está fazendo o doutorado na Argentina só sobre mulheres que sofreram abuso na infância. E por que eu trouxe esse módulo? Porque eu sei que muitas mulheres que entram nesse curso podem já ter sido vítimas de algum abusador. E é aqui que, se você passou por isso, vai achar algumas respostas para a sua dor. Quem pode te ajudar? Como podem te ajudar? Quais são as alternativas de tratamento? Quais profissionais procurar? Sabe por quê? Porque nós queremos não só proteger as crianças, mas também ajudar você, mulher, adulta ou homem que foi vítima.
Depois de tudo isso, eu sei que agora você deve estar louco ou louca para saber qual é o preço desse curso. E a verdade é que ter a segurança de que estamos fazendo de tudo para proteger as nossas crianças do abuso sexual e ensiná-las a se defender de eventuais abusadores é algo inestimável, não é mesmo? Quanto custa evitar a dor e o sofrimento de um trauma tão grande quanto de um abuso sexual? E quanto vale saber que seu filho ou que sua filha não está aprendendo sobre sexualidade, sobre o seu corpo, com terceiros, com estranhos ou na internet, de forma totalmente deturpada e inadequada para eles? E isso eu sinto lhe dizer, mas você não vai encontrar em nenhum outro lugar, pelo menos dessa forma didática e com esse passo a passo que eu ensino no meu curso. O fato é que se você fosse me contratar individualmente por sessões de 1 hora para eu te passar todo o conteúdo desse curso, você gastaria facilmente um valor equivalente a umas 24 sessões, que daria mais ou menos ali R$ 6.000. Isso sem contar as sessões de perguntas e respostas e com os módulos das convidadas. O que eu posso te dizer é que para quem quiser mesmo, com essa pandemia e instabilidade que está instalada no nosso cenário atual, o preço não será um obstáculo para você, porque eu tomei uma decisão para ajudar ainda mais vocês nesse período difícil de quarentena. Mas isso eu vou te mostrar com muito mais detalhe no vídeo da segunda-feira, tá certo? O que posso adiantar para você agora é que as vagas abrem nessa segunda-feira, logo às 6 da manhã. Você vai receber no seu e-mail um link para uma página onde você vai ter todas as informações detalhadas sobre esse curso, inclusive o preço dele. E não esqueça, só para quem adquiriu o curso nessa segunda-feira vai poder participar do grupo de WhatsApp, onde nesse grupo eu participarei com o meu celular pessoal para você poder ter todo o acesso a mim e tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, inclusive no meu privado se você achar melhor. E é o seguinte, eu estou tão convencida, mas tão convencida do poder desse curso que eu resolvi dar uma garantia incondicional de 14 dias. Você pode começar a assistir às aulas e se não achar que é para você, você pode inclusive pedir a devolução do seu dinheiro no prazo de 14 dias. Sem burocracia e sem ressentimento nenhum, não vai perder minha amizade por isso. Basta enviar um e-mail para o nosso suporte e pronto, nós devolvemos o seu dinheiro completinho. As vagas para essa turma do curso Prevenção ao Abuso Sexual Infantil ficam no ar até a próxima sexta-feira, mas pode acontecer de acabar antes disso, porque como eu quero dar o meu máximo para cada um dos alunos, inclusive no grupo de WhatsApp, que vai ser assim maravilhoso como é em todas as turmas, minha capacidade de suporte é limitada, porque eu tenho que atender muitas pessoas. E como nós tivemos milhares de pessoas inscritas no evento, é muita gente que está interessada. Por isso, se as vagas chegarem ao limite, eu vou ter que encerrar e não tem mais. Não tem mais como você entrar. Qualquer dúvida, nossa equipe estará à disposição para atendê-lo pelo chat que vai estar na página que você vai poder acessar logo cedo na segunda-feira pelo link que eu vou te enviar por e-mail e que também vai estar na bio do meu perfil no Instagram, Leiliane Rocha, psicóloga, e também no grupo exclusivo desse evento no Facebook. Por enquanto, você pode continuar participando deste grupo exclusivo do evento, deixando seu comentário, deixando suas dúvidas sobre o que achou e se ficou mais alguma pergunta, mais alguma dúvida aí, tá certo? Se você ainda não está participando, é só clicar no botão abaixo desse vídeo e solicitar o seu acesso. Lá está acontecendo diariamente as revisões dessas aulas às 20h47 através de lives ao vivo que também ficarão gravadas no grupo. Espero te ver na segunda-feira junto comigo nessa turma, tá certo? Tchau, tchau!